E hoje aqui no Tapete Vermelho nós temos a honra de receber Flaviano Fernandes, mais conhecido como Forrest Gump da Matinha. Bem-vindo, Flaviano. Obrigado pelo convite. Que bom. Eu quero que você conte pra gente essa história de ser o Forrest Gump da Matinha. Que história é essa? Então, nós temos um projeto no Turano, né? E na comunidade da Matinha. E lá eu dou aula de contação de história, teatro, mas voltado mais para contação de história mesmo, né? Voz do ator, né? E sabe, esse contato com a comunidade e tudo mais que me deu esse apelido. E quem deu esse apelido a você? Foi o André Balocco, né? Um redator do jornal o Globo. Ele escreveu uma matéria. Sobre o seu trabalho, né? Isso, e colocou lá. E colocou como Forrest Gump da Matinha. Você é contador de história e ator, né? Isso. Qual foi o seu primeiro contato com a arte, né? Que te fez chegar até esse caminho de ser ator e contador de história? Então, eu estava ainda no ensino fundamental, quando foi um grupo na escola para apresentar o TEAR, um espaço cultural que tem na Tijuca. E aí eu fui convidado e me identifiquei muito com a contação de história. Então meu primeiro contato mesmo foi com a contação, né? Depois eu conheci o Evandro, né, um ator, e aí ele já me inseriu no cinema, né, no teatro, né? E aí as coisas foram andando, né? Eu fui me inserindo nesse meio, né? meio. Foi aprendendo a fazer, né? Você aprendeu o ofício do ator, do contador, fazendo, né? Exatamente. E depois você procurou estudar ou você continua... eu digo estudar, a gente está estudando sempre, observando o outro, né? Mas eu digo assim, procurou um ensino mais, vamos dizer, formal ou continua nesse caminho de aprender fazendo? Então, contação de história, eu fiz o curso intensivo no TEAR mesmo, né? Foram 2 anos de curso, né? Hoje eu sou oficineiro, né? Bacana. E a gente multiplicador, como a gente chama, né? A gente multiplica essa vontade de querer contar histórias. Agora, como ator, eu acho que todo dia a gente aprende um pouco, né? E o Evandro é um grande professor. Você pode explicar para a gente, para o nosso público, o que é o TEAR, para eles saberem um pouquinho da história do TEAR, do projeto do TEAR? Claro, o TEAR é um espaço cultural, né, que fica na Pereira Nunes, na Tijuca, né? E lá a ideia do TEAR é criar professores culturais, certo? Certo. É fomentar a cultura. Mas eles são mais voltados para a música hoje. Certo. Mas antigamente tinha Eles teatro, inserem vocês desse isso. contato com a arte, né? Exatamente. E você também falou no Evandro Machado, né? Isso. O Evandro Machado faz parte da Fazendo Arte, né? Isso. Que é um projeto bacana. Eu também queria que você explicasse para o público sobre o projeto. Então, o Espaço Cultural Fazendo Arte, ele hoje tem umas 150 crianças, né? Adolescentes, jovens, e nós temos a oficina de contação de história, né? Que é comigo, teatro, que é comigo com a Vanessa, temos balé com o professor Felipe, hip hop, e assim, a ideia toda do Fazendo Arte é a gente mostrar um norte para aquele jovem, para aquela criança, né? Você tem outras oportunidades além das que você recebe na sua comunidade, né? E eles ficam muito, muito satisfeitos com o nosso trabalho, é bem legal. Bacana isso. Então, você acha que a sua arte e a arte é importante? Claro, por que não? Tá. Eu acho que a arte em si, né, é muito importante, em tudo, em tudo. Cada lugar que você olha tem arte, né? E acho que modifica muito o mundo, né? Modifica quem está fazendo ou quem está observando? Os dois. Os dois. Claro. Legal. E agora falando um pouco sobre o seu trabalho de ator, quem são suas referências como ator, né? Eu digo, como é meu espelho, eu me espelho nessa pessoa, essa pessoa me inspira. Então, tem 2 atores, né, que eu me espelho muito. Eu, inclusive, sou fã do Tapete Vermelho, assisto muito. Obrigada! E como eu tava te falando anteriormente, eu assisti uma entrevista que você fez essa pergunta para Ana Clara. Ana Clara Itchella, né? E ela deu um tempinho, nesse tempinho eu respondi o meu. E
Claro, passou esse tempo, ela respondeu exatamente o mesmo. Claro que a Fernanda Montenegro, ela é um grande, grande ícone, né? Para nós que estudamos teatro, é uma atriz sem igual. E o outro, claro, Tony Ramos. Tony Ramos Eu acho que ele se reinventa em cada papel, cada personagem. E de texto, por exemplo, texto que você não montou e que gostaria de montar? É difícil a gente dizer isso porque a gente tem que conhecer muito bem aquele texto, né? E quando a gente tem a oportunidade de conhecer bem mesmo aquele texto, né? A gente está ali para fazer. Entende? É complicado. Entendi. Mas eu gosto muito do Shakespeare. Shakespeare. Já fiz algumas. A minha primeira peça foi o Milk Shakespeare. Eram 4 peças de Shakespeare em uma só, né? Mas tem outras histórias que eu queria fazer. Nessa peça, a gente fazia Sonhos de uma Noite de Verão, Macbeth, Romeu e Julieta, Ricardo III. Gente, que bacana. Era bem legal, porque eram flashes, né, da história, as partes mais importantes. Mas você saía daquele espetáculo entendendo as 4, com certeza, sabe? Era bem legal. E era bem itinerante. Você chegava no ambiente, era uma história. Aí a plateia era conduzida a um outro ambiente, onde a cena estava congelada, né? E aí dava-se o play. Era muito legal. Devia ser muito bacana. E como contador de história, você fez muitos trabalhos e você estava me falando que com isso você virou empresário, né? Conseguiu abrir uma empresa. Exatamente. Foi assim, eu comecei contando história em escolas públicas. Eu fechava parceria com os diretores, né? E eu ia lá para contar uma vez no mês, em cada escola da Tijuca Rio Comprido. E aí eu vi que as crianças queriam mais. E aí me surgiu a ideia de por que não fazer animação, já que eu gosto tanto de trabalhar com criança. Aí comecei a trabalhar com isso, né? Comecei a montar kit e tudo mais. Hoje nós temos uma empresa, né, de médio porte, né, umas 3 equipes. E eu sobrevivo disso. Bacana, Eu sobrevivo bacana. disso, de animação infantil. De animação infantil. Animafest infantil. E qual é o tema da festa que é mais pedido? Assim, tem um tema ou é sempre variado? Não, então, eu acho que independe, tá? Acho que as festas que eu mais faço é da Frozen, com certeza. Frozen, legal. Com certeza Frozen. Mas a animação não tem tema. Eu chego lá e faço animação, seja, sabe, como for. A brincadeira que mais funciona é o Lalala. Eu não conheço como é que é o Lalala. Então, a gente chega, a gente canta uma música apenas falando Lalala e a criança tem que acertar que música é essa. E sabe, o boom da festa. Bacana. E todo mundo participa. eles esquecem do tablet, do telefone? Não, a ideia do Animafest é resgatar, sim, as brincadeiras antigas. A gente brinca com corda, amarelinha, corrida de saco, corrida do ovo na colher. Não tem nenhuma brincadeira assim que seja moderna, entende? Isso é bem legal, porque eu sinto essa falta de brincadeiras da época, da minha época. Eu digo minha época porque eu brinquei muito, mas a época dos meus pais, dos meus avós, né, que eram tão legais, por que não? Bacana, Né, voltar bacana. com isso. E se alguém quiser te contratar ou como contador de história ou contratar a Anima Festa, como é que faz? Fala Então, pra eu tenho uma página no Facebook que se chama Animafest. Anima Festa. É só clicar lá, animafest.rj. Aí bota pra pesquisar, eu acho que o ícone hoje é uma galinha pintadinha. E também como contador de história. Como contador de história, é só me contactar em flaviano.anjo@hotmail.com. Se você fosse contratado agora para fazer o personagem do Hamlet do Shakespeare, você está preparado? Com certeza. Que bom, obrigada. Obrigado pela brincadeira. Claro. Em nome do programa, eu quero te oferecer um mimo, tá? Você foi convidado para o tapete vermelho, porque você é sucesso e só pisa no tapete vermelho quem é sucesso. E para que você tenha mais sucesso, nós vamos oferecer um mimo para você, uma lembrança do programa, tá? Que é um tapete vermelho. Olha para você, tá? Para você forrar esse tapete e contar suas histórias, animar as festas. Obrigado. Eu te agradeço pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado.